de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar. Boa noite, irmãos. Mais um culto de estudo bíblico, mais uma semana, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar esse culto de oração, colocando diante de Deus as famílias enlutadas, em especial a família de Dona Ione. Dona Ione, nossa irmã em Cristo, nos deixou
foi sepultada hoje, e orarmos pelos filhos, que Deus possa ali confortar e consolar a família, a Karina, o Henrique, o Zé Luiz e também o Alberto, também os netos, que Deus possa estar abençoando ali toda a família, dando o conforto e o consolo necessário. Oramos tanto por ela e chegou o momento de Deus a levar e estar nos braços do Pai. Então oremos para que o consolo e o conforto de Deus possa vir para a família. Também vamos continuar orando por Dona Gesilda, Dona Delvira, também Dona Nilza, também a irmã Germa. Continuarmos orando pelas nossas irmãs, que Deus as abençoe. Orarmos também por outras famílias enlutadas. São muitas as famílias que perderam entes queridos e necessitam do conforto e do consolo de Deus. Então oremos por todas aquelas famílias que estão tristes, angustiadas, preocupadas. Alguns estão hospitalizados, outros vieram então a óbito. Então nós pedimos a Deus que esteja cuidando de todas essas famílias. Orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país e, consequentemente, também na cidade de Friburgo. Então, nós pedimos a Deus misericórdia, pedimos a Ele que possa orientar o prefeito, orientar os governantes, dando a eles direção e que eles possam ser obedientes à voz de Deus. Mas também somos gratos pelas bênçãos recebidas. Apesar de tantas coisas que estão acontecendo, tantas informações ruins que recebemos, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então somos gratos por tudo que Deus tem nos dado, pelo cuidado, pelo amparo, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Então devemos também agradecer. E pedimos pela nossa igreja, que Deus continue abençoando a nossa igreja, cuidando dela cada dia mais, que nós possamos ser, aqui em Campo do Coelho, uma igreja que possa pregar, ensinar a palavra de Deus, para que vidas possam ser realmente resgatadas das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Então vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais um culto de quinta-feira, por mais um estudo bíblico. Somos gratos, ó Deus, pela Tua igreja aqui em Campo do Coelho. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa igreja, abençoando, ó Deus, os membros, cuidando, sustentando eles, livrando eles de todo perigo, de todo mal. Também pelas bênçãos que nós recebemos, ó Deus, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Que o Senhor, ó Deus, continue cuidando de nós. Às vezes nos encontramos, ó Deus, aflitos, preocupados, ansiosos, com medo de muitas coisas, mas que a Tua bondosa mão, que a Tua misericórdia, ó Deus, possa preencher o nosso coração e nos fortalecer. Também, ó Deus, pedimos pelo nosso país, pela direção também do nosso município, prefeito, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dele, dando direção a ele, também a toda a liderança, aos seus assessores, abençoando, ó Deus, para que tudo que for realizado seja segundo a Tua vontade. Que eles possam, ó Deus, dar ouvidos à Tua voz, aquela voz mansa e suave que vem para cuidar, vem para alertar e para orientar. Que eles possam, ó Deus, ser usados por Ti para também nos abençoar. Abençoe o nosso país, cada município, cada cidade, cada estado, cada região. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, do nosso país. Mas também, ó Deus, nós continuamos Te pedindo por aquelas famílias enlutadas, em especial a família de Dona Ione, nossa irmã em Cristo, que veio a falecer. Ó Deus, somos gratos pela vida dela, por tudo que ela representou. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que ela teve de tomar uma decisão ao Teu lado e também passar pelas águas, estar em comunhão contigo, com a Tua igreja. E agora, Deus, aprova o Senhor levá-la e nós Te pedimos pelos familiares, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia ali dos seus filhos, netos, noras, genro, que a Tua bondosa mão possa estar cuidando, ó Deus, da família, dando o suporte necessário. E as demais famílias enlutadas, ó Deus, são muitas as famílias que estão
desorientadas, estão, ó Deus, passando por essa dor, por esse luto. A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de cada família, esteja, ó Deus, cuidando e sustentando cada família. E aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles, se assim for da tua vontade. Abençoando os hospitais, os enfermeiros, os médicos, capacitando eles, ó Deus, a serem usados por Ti para abençoar outras pessoas também. Continuamos te pedindo pelas nossas irmãs, Gesilda, também, ó Deus, Dona Delvira, Dona Nilza, também, ó Deus, Dona Germa, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando as nossas irmãs, restaurando a saúde delas, fortalecendo elas a cada dia mais. E agora que vamos estudar um pouco mais a Tua Palavra, que seja um momento também de crescimento espiritual. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós, durante talvez 3 ou até 4 quinta-feiras, nós estaremos estudando o livro de Filemon, tá bom? Hoje nós vamos estar dando um panorama no livro de Filemon, vamos falar de alguns princípios hermenêuticos que pode ajudar a gente poder entender essa rica carta, essa epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Vamos conhecer os personagens, vamos procurar entender o contexto, né? Quais são as ideias principais do texto, o gênero literário. Então hoje a gente vai passar aí, ter um panorama, né? Uma introdução do livro de Filemon, e com o passar das quintas-feiras, nós vamos estar então passando para os irmãos a estrutura do livro, e aí vamos estar estudando cada ponto e desenvolvendo ele, e vamos perceber o quanto que essa carta realmente ela é importante. Então abra sua Bíblia no livro de Filemon e vamos estar lendo todo o capítulo, são 25 versículos. Nós estaremos lendo então e depois fazendo esse panorama aí com os irmãos, para os irmãos conhecerem um pouco mais esta rica e importante carta de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor.
Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Muito bem, irmãos. Foi o que eu falei no início. Nós vamos aqui, como é um panorama, a gente não vai se deter especificamente nos versículos agora, tá? É claro que eu separei alguns versículos aqui para a gente mostrar alguns princípios hermenêuticos. Então, o primeiro princípio seria o gênero literário. O que é o gênero literário? Gênero literário é uma expressão que se refere ao tipo de literatura ou matéria escrita encontrada na Bíblia. Por exemplo, sabedoria é um gênero literário. Quais são os livros de sabedoria? Jó, Provérbios, Eclesiastes. Um outro gênero literário é poesia. Salmos é um livro poético. Outro gênero literário são profecias. Profecias você tem Isaías, Jeremias, Malaquias, Obadias, Miqueias. São livros proféticos. Então, o gênero literário, ou seja, a literatura, a matéria escrita é profecia. Então, nós temos esses livros. Temos também evangelhos. É um tipo de literatura e é um gênero literário, é evangelho. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e também João. Você tem narrativa histórica. Aí você tem o livro de Atos também, que é uma narrativa histórica. E você tem epístolas, cartas. Gênero literário, epístola, aí você tem de Romanos a Judas. É claro que você tem as epístolas gerais, né? Você tem Pedro, você tem Judas, você tem Hebreus, você tem Tiago, e também você tem as epístolas paulinas, que são 13, que vai de Romanos até o livro de Filemão. Então, o que são epístolas? Elas são cartas escritas a uma pessoa ou a uma igreja. Normalmente, essa epístola ou essa carta é por causa de alguma situação ou de alguma questão, né? Então, Filemão, o gênero literário dela é epístola, é carta. E foi por uma questão que nós vamos estar estudando com o passar das quintas-feiras. Era uma questão que houve ali uma separação entre Onésimo e Filemão. Filemão era o patrão, Onésimo era um escravo. De repente ele roubou, né? O versículo 18 fala que ele fez algo de errado e ele fugiu para Roma, e ali então ele encontra Paulo e conhece a palavra de Deus. Então, um princípio hermenêutico. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a interpretação do texto. Por isso que é muito importante você ter uma noção do que é hermenêutica, né? É uma matéria importante do seminário que nós estudamos, que ela nos mostra e nos capacita a nós interpretarmos o texto da forma realmente que Deus quer. E aí eu preciso conhecer o texto, eu preciso conhecer o contexto. Às vezes nós percebemos pessoas pregando assim, num versículo, e ele engata ali a primeira, a segunda, a terceira e vai embora sem antes comentar o antes, comentar o depois. Não tem aquela sensibilidade de observar que aquele versículo ali não foi escrito de maneira isolada.
existe um contexto literário, um contexto histórico, que precisa também ser estudado. Então, gênero literário é um princípio hermenêutico. Qual é o outro princípio hermenêutico, pastor? Fazendo boas perguntas. Teve um dia desse daí, acho que foi dia 28 na igreja, eu preguei, né, no Salmo 116, versículos 1 ao 9, baseado nesse princípio, fazendo boas perguntas ao texto, e ali nós fazíamos perguntas ao texto, o texto nos respondia, e nós fizemos essa dinâmica com a igreja, acho que foi no dia 28 de março, na pregação. Então, vamos fazer 4 boas perguntas aqui ao texto que nós acabamos de ler. Quem são os personagens principais? E aí nós temos vários personagens. Ele cita aqui Aristarco, Marcos, Demas, Lucas, né? Ele cita aqui na saudação alguns personagens. Mas será que esses personagens são importantes? Eles são importantes, mas são os principais? Não. Se nós formos ver aqui nessa carta de Filemão, há apenas 3 personagens principais. Quem escreveu, que foi o apóstolo Paulo, direcionado a Filemão e também Onésimo, né? Então nós temos aqui 3 personagens principais: Paulo, Filemão e Onésimo. Uma outra pergunta: quem é o autor da carta? O livro, ele afirma quem é o autor da carta. É muito claro isso, que foi o apóstolo Paulo. Olha o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eu, irmão Timóteo. Aí depois vem o destinatário, ao amado Filemão. Versículo 9, olha o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, nesses versículos de 8 em diante, Paulo começa então a interceder por Onésimo e fazendo um pedido a Filemão. Agora, o versículo 19, ele é bem mais claro, que fala então quem foi o autor da carta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Então, essa frase aí mostra bem claro que quem foi o autor da carta, né, foi o apóstolo Paulo. Ele que foi o autor. O verso 19 fala, eu, Paulo, de próprio punho, a escrevo. Então, é bem claro que quem escreveu foi Paulo. Onde ele estava quando escreve a carta? Essa é a terceira boa pergunta que você pode fazer ao texto. Por que a gente faz boas perguntas ao texto? Para poder facilitar o entendimento, tanto nosso como da congregação. Quando nós fazemos boas perguntas ao texto, nós estamos aí abrindo esse leque de informações e dando possibilidade para que o sermão ou o estudo bíblico seja um estudo bíblico rico, eficaz, né, e bíblico. E também a congregação, ela caminha com mais entendimento, sabendo o que realmente o texto quer dizer. E não o que você quer dizer, mas o que o texto quer dizer, né? Uma boa pregação, já diz Hernandes Dias Lopes, que é necessário que você leia o texto, que você explique o texto e que você aplique o texto. Então, são 3 coisas importantes para que seja uma pregação bíblica. Você vai ler o texto, né? Você vai explicar o texto. Você não vai. Se você ler uma coisa, tem que explicar aquilo ali. Então, você vai explicar e agora você vai aplicar ao texto ao seu coração, né? A gente fala coração por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, ela tem que atingir diretamente o nosso coração, para que Deus possa purificar o nosso coração. Então vamos à terceira pergunta. Onde ele estava quando escreve a carta? Versículo 1 é claro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele estava preso. Paulo, quando escreve a carta de Filemão, escreve a carta de Filipenses, escreve a carta de Colossenses, ele estava preso. Então ele estava preso em Roma, né? Você olha lá para Atos 28, ele antes ele apela para César, então para César ele foi, imperador de Roma. Então ele estava preso quando escreve a carta a Filemão, após ter conhecido o seu escravo Onésimo.
A última pergunta, nós podíamos ficar aqui mais tempo, né, fazendo boas perguntas ao texto, mas eu separei só essas 4. A quarta pergunta é, quando que aconteceu? É claro que você não tem assim claramente no texto quando que aconteceu, mas provavelmente essa carta ela foi escrita no período de 60 a 62 depois de Cristo. Nós vamos ver no contexto, que é o nosso próximo princípio hermenêutico, que havia uma relação muito forte com essa carta, com a carta de Colossenses, quando Paulo também escreve nesse período. Ele até cita também Onésimo na carta de Colossenses, cita Tíquico também na carta de Colossenses, que foi uma pessoa que foi ajudador e auxiliador, Tíquico, do apóstolo Paulo, nessa reconciliação, né? Tíquico participou muito aí nessa reconciliação entre Filemão e Onésimo. Então, provavelmente, irmãos, essa carta ela foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2021, né? Tem muito tempo aí que essa carta ela foi escrita e vamos perceber que ela continua atual. Bom, vamos para o terceiro princípio, então, hermenêutico. Falamos do gênero literário, falamos de fazendo boas perguntas e agora vamos para o contexto. O contexto ele é muito importante para nós podermos entender o teor da carta. Por que foi escrita esta carta? Qual foi a intenção que foi escrita esta carta? Qual foi a finalidade que foi escrita esta carta? Então vamos lá. Filemão, o destinatário dessa carta, ele era um membro da igreja em Colossos e a igreja se reunia em sua casa. O versículo 2 mostra isso, que a igreja de Colossos ela se reunia na casa de Filemão, né? Quer dizer, não que a igreja de Colossos se reunia lá, mas um grupo se reunia lá. Havia uma extensão da igreja de Colossos na casa de Filemão. Versículo 2 fala isso, a igreja que está em sua casa. Então Filemão, ele tomou uma decisão de aceitar a Cristo em Éfeso, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era o pai na fé de Filemão, né? E aí, indo para Colossos, houve então, já que ele era morador de Colossos, houve então um ponto de pregação, vamos dizer, houve uma congregação na casa, uma reunião, não é, de crentes na casa de Filemão, e o versículo 2, quando o apóstolo Paulo escreve a carta, dirigindo-se a Filemão, ao amado Filemão, e também a Arquipo e a Áfia, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Então também é direcionada à igreja, às pessoas que estavam na casa de Filemão. Então era um local, era uma extensão da igreja para a pregação da palavra de Deus. Filemão, provavelmente ele havia sido salvo durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E aí nós temos no versículo 18 que Filemão ele possuía um escravo, né? Ele, por ser senhor, ser dono de propriedade, um homem bem-sucedido, ele tinha escravo. E um homem chamado Onésimo, ele acabou furtando, né? Ele acabou fazendo algum dano a Filemão, né? Então Onésimo, ele na época não era cristão. Quando ele cometeu esse dano a Filemão, o que ele fez? Ele fugiu. Olha o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, nesse versículo 18, para nós entendermos o contexto, Onésimo trabalhava na casa de Filemão, era escravo de Filemão, não era cristão. Filemão já tinha aceitado o evangelho, havia uma reunião de oração na sua casa, e esse Onésimo, ele furta, ele comete algum dano, né, a Filemão, e ele foge então para Roma. E lá então ele conhece o apóstolo Paulo e se torna cristão, né? Paulo passa a amar Onésimo. Ali eles se conheceram. Olha o versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte:
eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Versículo 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por Onésimo, né? A gente percebe isso no versículo 12. Olha, eu estou enviando ele de volta. Eu gostaria muito que ele ficasse comigo aqui para contribuir no Evangelho, mas eu preciso enviá-lo. Eu preciso mandar ele de volta. Era necessário, antecipando um pouquinho, tá, irmão? Era necessário uma reconciliação. Era necessário um perdão. E isso não aconteceu, porque ao mesmo tempo que Onésimo cometeu esse dano a Filemão, Onésimo fugiu para Roma, né? E aí, de repente, conhece o apóstolo Paulo, conhece o evangelho de Jesus Cristo, ele se converte e ele passa a ser um amigo do apóstolo Paulo, ele passa a ajudar o apóstolo Paulo na caminhada do evangelho, no crescimento do evangelho. Então, o versículo 12 fala, olha, eu amo esse homem, ele é um grande amigo. Ele agora, ele continua sendo seu escravo, mas também ele é um irmão amado. O versículo 16 fala isso. Ele é meu irmão, na linguagem atualizada aqui, fala irmão caríssimo, ou seja, um irmão muito amado. Ele, de escravo, ele passa a ser irmão em Cristo. Olha como o evangelho, aí vai uma aplicação, olha como o evangelho pode transformar vidas. Eu sempre digo aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Mentira! Endireita sim. Jesus Cristo pode endireitar. Onésimo causou um dano a Filemão, Onésimo fugiu, mas Onésimo conheceu o Evangelho, Onésimo foi regenerado, Onésimo foi transformado e ele então se endireitou sim. Olha o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Essa expressão, como se fosse a mim mesmo, mostra o quanto que o apóstolo Paulo amava Onésimo e o quanto que ele gostaria de ter essa reconciliação entre Filemão e Onésimo. Não poderia ficar dessa maneira, né? A gente, às vezes, acontece uma turbulência entre alguém da família e não há ali uma reconciliação. Às vezes volta a se falar entre os dentes, né? Oi, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde. Mas aquela amizade não há mais. E o que o apóstolo Paulo ele pregou, enfatizou, é para que houvesse um perdão, para que houvesse uma reconciliação entre Onésimo e Filemão. No versículo 11 fala da utilidade desse homem e o quanto que o apóstolo Paulo queria manter ele em Roma. Olha o versículo 11. Ele antes te foi inútil, ou seja, ele te roubou, né? Ele cometeu um dano a você, ele trouxe um prejuízo a você. A Bíblia não relata aqui o que ele defraudou, qual foi o prejuízo, mas foi grande. Para Paulo dizer esse versículo de número 11 aqui, que ele antes te foi inútil, agora, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. O que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, o evangelho transformou ele. E ele tem sido muito útil aqui para mim. Ele tem sido uma pessoa proveitosa, uma pessoa útil para o crescimento do evangelho. Você tem sido útil para a sua família? Ou você tem causado muita tristeza à sua família? Aí vale uma reflexão. Será que eu tenho sido útil para o evangelho? Será que eu tenho sido útil para a minha família? Eu tenho sido útil para a minha igreja? O apóstolo Paulo fala, antigamente, ele era uma pessoa para você inútil, mas hoje, atualmente, ele é útil tanto para você como para mim. Então, Paulo ele quer mostrar, olha, houve mudança, houve uma transformação. Então, tem sido muito útil para mim. A minha vontade é manter ele aqui em Roma, mas eu quero que haja primeiro uma reconciliação entre vocês, porque ele tem sido útil para mim e vai continuar sendo muito útil também para você. Versículo 13 fala, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho.
Essa expressão algemas aqui fala que ele foi preso, né, algemado, por causa do evangelho. Então ele fala, eu gostaria de manter ele aqui em Roma, só que ele precisa primeiro ir a você para que vocês possam então reatar a amizade de vocês, e ele é um funcionário seu e ele precisa voltar às suas atividades. E ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para mim como também será para você. Para nós conhecermos mais esse contexto, Paulo ele decide escrever essa carta para Filemão a fim de que pudesse haver a reconciliação e perdão. Paulo queria mostrar que Onésimo havia sido transformado e poderia voltar à casa de Filemão. Isso é muito claro no versículo 19 e 20, irmãos. Quando diz, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, Filemão quer me fazer feliz? Receba o seu escravo novamente. Filemão quer me abençoar? Quer me trazer um benefício? Receba Onésimo, agora não só escravo, mas o nosso irmão no Senhor, aí novamente na sua casa. Então, a ideia desse livro, aí a gente vai andar um pouquinho, a ênfase dessa carta é perdão. A ênfase dessa carta aqui é reconciliação. Mesmo Paulo não fazendo uso dessa definição, mas isso é muito claro. Olha o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. 18. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ou seja, Paulo assumiu a responsabilidade. Olha, ele te roubou? Ele roubou quanto? O que ele fez para você? Qual foi o prejuízo que ele fez? Qual foi o dano que ele cometeu? Põe na minha conta. Eu vou pagar esse dano. Quem fez isso por nós, irmãos? Nós estamos online, né? Não estamos de maneira presencial. Possivelmente faria essa pergunta na igreja e algum irmão com certeza iria me responder. Quem fez isso? Jesus. E aí nós temos a teologia bíblica, né? Teologia bíblica é um outro princípio hermenêutico também que nós temos. Teologia bíblica, ela aponta para Cristo. Todo texto, ele fala de Cristo, não é? Nós temos o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. O Novo, ele fala de Cristo. Então aqui Paulo ofereceu-se a fazer qualquer restituição monetária. Ora, se ele te defraudou em alguma coisa, se ele te trouxe algum prejuízo, põe na minha conta. Ele fala assim, olha, qualquer restituição monetária que fosse necessária para que Onésimo se reconciliasse com Filemão. Ou seja, eu vou pagar. Se ele te fez alguma coisa, versículo de número 18. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, que eu estarei restituindo o que ele então te trouxe prejuízo. Então, seguindo o exemplo de Jesus em reconciliar os pecadores com Deus, né? Então Paulo aqui foi, vamos dizer, uma pessoa usada por Cristo, um instrumento nas mãos do Redentor para que pudesse agir da forma que Cristo agiu anos atrás. Dessa carta foi escrita, né? Ou seja, eu pago qualquer restituição. Agora o que eu quero é que você receba ele, que você perdoe, que vocês se reconciliem, porque esse homem agora não é apenas um escravo, ele agora é um irmão caríssimo. Ou seja, é um irmão muito valoroso, um irmão transformado pelo Evangelho de Cristo. Ele conheceu o Evangelho e agora ele é um homem transformado, um homem diferente. Agora, é interessante, ainda nessa questão do contexto, Paulo ele envia de volta com Tíquico, ou seja, Tíquico também era um cooperador, ele agradece, né,
a Tíquico pelo trabalho, pela força que Tíquico tem dado no ministério do apóstolo Paulo. Existiam muitos homens. Lucas, então, foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Né? Você vê que Lucas, ele cita detalhes lá em Atos 9, a experiência do apóstolo Paulo com Cristo a caminho de Damasco. Porque Lucas quem escreve o livro de Atos, né? O secretário Teófilo escreve, mas Lucas ele passa todas as informações. Então Lucas e Paulo eram muito amigos. Mas também Paulo tinha outros homens que o ajudaram, e Tíquico foi um deles. Além de Tíquico levar Onésimo com a carta, com essa bela carta que Paulo escreveu, solicitando apoio e perdão de Filemão, ele também levou Onésimo. Onésimo não foi sozinho de volta para a casa de Filemão, para o seu trabalho. Tíquico esteve levando ele. E Colossenses fala isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 7 ao 9. Colossenses 4, 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, eu vou enviar quem? Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Paulo estava preso, quando escreve também a carta de Colossos, aos Colossenses, né? Por isso que há essa associação entre a carta de Filemão e também a carta de Colossenses, essa relação. E aí é bem claro que Tíquico foi um homem que ajudou muito nessa reconciliação. Né? No versículo de número 7, ele chama de conservo, meu fiel ministro, irmão amado. E ele tem o propósito de quê? De nos dar conhecimento da nossa situação aqui em Roma, como nós estamos, e também alentar, ou seja, consolar o coração de vocês. Ele vai sozinho? Não. Ele vai com Onésimo, versículo 9 de Colossenses 4. E aí começa Paulo falar quem é Onésimo? Fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ou seja, então Tíquico foi junto com Onésimo, mais aquela bela carta que nós temos aqui, que é a carta de Filemão, para que Filemão então pudesse recebê-lo novamente. Mostrando então que era importante haver esse perdão e a reconciliação. Nós estamos já encaminhando para o final, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios 4:32, que também é uma conexão, né? É um link, é uma ponte dessa passagem de Filemão, versículos 17 e 19, quando Paulo ele assume a restituição monetária, né? Paulo ele assume, olha, se ele defraudou você em alguma coisa, fica tranquilo que é comigo, eu vou restituir. E nesse texto de Efésios 4:32 é muito claro quando o próprio apóstolo Paulo escreve para nós perdoarmos uns aos outros. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4:32. Paulo ele vem falando sobre a santidade, né? Se você puder depois ler na sua casa aí os versículos 25 até o versículo 31 para a gente poder entender, Paulo ele começa aqui a explicar como devemos viver, o nosso comportamento, a nossa atitude. Aí no versículo 32 ele fala, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o apóstolo Paulo aqui, ele ensina, olha, vocês querem ser santos? Querem buscar a santidade? Então tá bom, muito bom, legal. Busque a santidade sim, porque a santificação, se a gente não se santificar, não veremos ao Senhor. Querem se santificar? Querem. Então vocês sejam o quê? Bondosos, misericordiosos e perdoem uns aos outros. Não há possibilidade de nós separarmos a santidade de perdão. Perdão não é
um sentimento, perdão é uma escolha, uma decisão. Então eu decido se eu vou perdoar ou não. E se eu sou uma pessoa santa, ou se eu busco a santificação, eu vou sempre decidir o quê? Não perdoar? Perdoar. Perdoar. Então ele fala que, olha, procurem ser compassivos, misericordiosos, bondosos, perdoando uns aos outros. Por que eu vou fazer isso? Porque Cristo me perdoou. Então, se Cristo me perdoou, eu também devo perdoar, né? Então, praticamente aqui, indo lá para Filemão, Filemão ele sabia disso, né? Filemão ele sabia disso porque ele tinha conhecido justamente em Éfeso o cristianismo. Então ele sabia disso. E Onésimo chega com Tíquico lá, novamente na casa de Filemão. E há essa bela carta dada por Tíquico. Ó, essa carta aqui é do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Leia com carinho. Você observe aqui o que ele vai falar desse homem que está do meu lado aqui. Esse homem agora não é só um escravo. Esse homem agora é um amado irmão, um irmão caríssimo, um irmão fiel, um irmão que foi transformado pelo Evangelho. Irmãos, que nós possamos refletir. Se nós somos salvos, nós precisamos amar, sermos misericordiosos, sermos bondosos e perdoarmos uns aos outros. Lembra daquele estudo que nós fizemos? Tá? Acho que quase todas as lições estão gravadas aí no nosso canal, do perdão vertical e do perdão horizontal. Né? O perdão vertical é entre eu e Deus. Eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus. E o perdão horizontal é eu e meu irmão. Né? Eu e o meu familiar, eu e meu irmão em Cristo, eu e meu amigo. Eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso pedir perdão. Isso é uma decisão importante. Uma decisão importante que eu não posso deixar para depois. Porque Cristo já me perdoou. Cristo já foi pregado naquela cruz, demonstrando então o amor por nós e perdoando os nossos pecados, os nossos delitos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aí: antes de vocês buscarem a santidade, sejam bondosos, sejam compassivos, misericordiosos e perdoem uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Né? Então ele joga aí toda a responsabilidade para nós, porque Cristo já nos perdoou. Então nós precisamos também perdoar uns aos outros. E foi com essa intenção que o apóstolo Paulo escreve a carta de Filemão. A ênfase da carta é amor, perdão, reconciliação. Né? Há uma demonstração aqui de amor, é claro, nós vamos ver durante a exposição do texto, mas a ênfase aqui é a reconciliação, é perdoar um ao outro, que pudesse haver a reconciliação. E o último princípio hermenêutico, né, que nós não vamos estar detalhando aqui, mas os outros encontros que vamos fazer, é a estrutura. Ou seja, o que é a estrutura de um livro? É a divisão do livro. Então nós dividimos aqui, dos versículos 1 ao 3, a saudação, dos versículos 4 ao 7, Paulo escreve elogiando Filemão, quem é Filemão, o papel de Filemão, a importância de Filemão para a sociedade, para o cristianismo, para o evangelho. E aí do 8 ao 22, Paulo então ele começa a gastar tinta, né, intercedendo em favor de Onésimo. E aí do versos 8 ao 22, Paulo ele gasta mais tempo falando então da mudança que Deus fez, da mudança que o evangelho fez na vida de Onésimo e a importância da reconciliação, e ele se coloca aqui como aquele que vai restituir de maneira monetária algum dano que Onésimo fez a Filemão. Ele estaria disposto a se colocar na brecha para resolver e reatar essa amizade. E dos versos 23 ao 25 seriam as saudações finais que ele faz a Marcos, faz a Aristarco, faz a Demas, faz a Lucas, agradecendo por tudo que ele tem feito. Né? A carta começa então uma saudação e ela termina também com uma saudação final, mostrando o quanto que é importante essa família cristã. Né? O quanto que vale a pena nós
pertencermos ao corpo de Cristo e compreendermos mais o quanto que vale a pena a gente caminhar com Jesus. Amém? Fizemos aí um panorama desse livro, espero que você tenha entendido, né? E durante aí algumas quintas-feiras, talvez mais 2 ou 3, nós estaremos então expondo de maneira mais precisa, mais enfática, os versículos baseados nessa estrutura que nós falamos aqui. Tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por esse panorama de uma carta tão importante, aonde a ênfase dela é o perdão, é a reconciliação, sempre apontando para Ti, aonde o Senhor perdoou os nossos pecados. E que devemos também perdoar uns aos outros, para que haja reconciliação. Se nós queremos a santidade, precisamos também perdoar uns aos outros, porque o Senhor já nos perdoou. Nos ajude, ó Deus, porque isso é uma decisão, é uma escolha, muitas das vezes difícil. E que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar, nos dando coragem e autoridade para estarmos, ó Deus, resolvendo algumas pendências que temos para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Nos ajude, ó Deus, a expor mais esse livro da Tua Palavra de maneira firme, com autoridade, e que o Seu nome seja glorificado através desse estudo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.